Olá chicos, buenos dias, como estão? Estamos hoje para mais uma aula de espanhol, uma aula diferente, uma aula com um conteúdo, vamos dizer assim, novo, né? Um conteúdo distinto, nem é gramatical, nem é literatura, nem é um conteúdo que a gente vai usar em uma prova. É um conteúdo cultural. A gente vai aprender hoje sobre uma parte cultural da língua espanhola que a gente não conhece, certo? Mas primeiro eu preciso trocar de roupa para poder dar essa aula para vocês, tá bom? Então, não nessa não. Eita, peraí. Eita, não nessa não, também não, peraí. Só um minutinho. Agora sim, agora acertei a roupa. Aí você me pergunta por que eu tô vestido assim, certo? Hoje eu tô vestido de mexicano. Quem foi que identificou a fantasia, viu que eu tô vestido de mexicano. Por quê? Porque tá relacionado tudo isso que eu mostrei a vocês, né? Essas fantasias, essas roupas, né? São roupas culturais, são roupas que expressam a cultura, o nosso conteúdo de hoje. A gente vai trabalhar hoje o dia da latinidade, certo? O que quer dizer isso, Felipe? O dia da latinidade. Então é o que eu vou apresentar para vocês agora. Primeiro, tá certo? Primeiro, vamos começar pelo continente americano, tá? O continente americano. O continente americano é aquela parte que vai dar lá desde cima, lá dos Estados Unidos e do Canadá, até embaixo no Chile, certo? Lá no Chile e tudo mais, onde faz todos os países, onde está incluído o Brasil também e vários outros. Porém, a América Latina, ela é apenas uma parte, certo? Ela é uma parte desse continente americano. E é esse continente americano que ele vem lá desde o Rio Grande, certo? Entre a fronteira entre os Estados Unidos e o México, até o final da América, lá ali nos últimos países, nos países andinos, como diz, né? Os conjuntos de ilhas. Então, todos esses países que estão ali fora o Brasil, claro, né? O Brasil, ele está fora, mas ao mesmo tempo ele está dentro. Ele está ali locado junto com os países latinos. Por quê? Porque essa latinidade, certo? Essa latinidade, ela se refere aos países em que eles têm origem, a sua língua de base, ela tem a origem do latim, certo? Elas são línguas originárias do latim. Então, o espanhol, o português, o italiano, o francês, são todos línguas originárias do latim. Então, por isso, essa latinidade, América Latina, latinidade, vem tudo do latim, tá certo? E fazendo essa parte geográfica e tudo mais, tá certo? Dentro dessa parte geográfica, então, esse dia da latinidade, ele é comemorado desde o México até o Chile, tá certo? Envolvendo o Brasil e tudo, porque é esse dia que os países, eles apresentam cada vez mais a sua cultura, tá certo? E esse nome, né? Esse nome de latinidade, a gente pode relacionar muito ele a esse conjunto de culturas, de nações e de povos distintos, certo? Que possuem essa língua em comum, tá? Brasil, o Chile, o Paraguai, o México, né? E tudo, a Espanha também, certo? A Espanha está ali no lado europeu, mas ao mesmo tempo ela faz parte dessa comemoração. Essa comemoração está ali junto, tá certo? Junto com ela, junto conosco, tá? Que a gente vai trabalhar. Então, uma coisa é certa, existe esse conjunto, essa junção, essa mescla de povos e de nações. Porém, certo? Porém, a gente sempre deve se lembrar em que não existe uma raça latina, tá certo? Não existe uma raça, existe povos, existe nações e que compartilham cultura, aspectos culturais, aspectos linguísticos, certo? Como é o caso do Brasil, né? Brasil, Paraguai, Uruguai, que estamos ali todos próximos um do outro.
A gente compartilha cultura, a gente compartilha língua, a gente compartilha experiência, né? Por conta do quê? Da fronteira. A gente tá ali coladinho. Mas ao mesmo tempo, certo? Ao mesmo tempo, os outros países também se compartilham entre si e junto conosco também. E um ponto muito importante que a gente deve sempre lembrar que esse dia de comemoração, esse dia 21 de abril, que é comemorado esse dia dessa latinidade, ela é uma data que nós, brasileiros, acabamos esquecendo um pouco, né? Se tornando um pouco ali esquiços, né? A gente acaba esquecendo muito dessa continuidade, dessa cultura, dessa miscigenação, desse patrimônio linguístico e cultural que a gente tem com o povo latino, né? Que a gente também é um povo latino, mas a gente não comemora, né? Nos outros países, por exemplo, México, Japão, Guatemala, Chile, todos eles têm essa tradição de se comemorar esse dia da latinidade. E nós brasileiros não. Por isso que é importante cada dia mais a gente ir compartilhando, ir mostrando, ir levando essa cultura, certo? Porque é uma cultura nossa. É uma cultura nossa que a gente pode levar para outros países. E ao mesmo tempo a gente trazer cultura de outros países até nós brasileiros. Então é sempre importante essa importância dessa data. Então eu quero que vocês pesquisem mais sobre isso, certo? Mais sobre essa identidade, mais sobre essa cultura. Olhem os países, vejam a cultura, música, gastronomia, pontos turísticos, aspectos culturais, aspectos geográficos, tudo isso está ali incluído. A gente pode trabalhar, a gente pode ver nesse dia. Então, eu vim dessa forma para homenagear os nossos irmãos mexicanos, certo? Os nossos irmãos mexicanos. Porém, eu estou vestido hoje um chapéu, né? Um chapéu de palha, que representa esse povo mexicano. Os mexicanos, eles têm essa cultura e essa forma de usar o chapéu como motivo de proteção do sol. Se vocês não sabem, o México é um país muito quente e muito seco ao mesmo tempo. Então eles usam o chapéu para se proteger do sol. Eles usam o sombrero, certo? Que é esse pano que eles são colocados em cima dos ombros e vai até a cintura, para proteger também essa parte, os ombros, um pouco os braços, também do sol. Porém, ele não é só um patrimônio do México, ele é um patrimônio do Chile, do Peru, da Argentina, da Guatemala. Por quê? Porque são todos países que possuem essa agricultura como ponto forte. Então, a gente encontra muito uma vestimenta dessa em alguns países. Você encontra pessoas vestidas assim nas regiões mais agrícolas, mais interiores, né? Dos interiores, das cidades mais de interior, em que tem essa agricultura mais forte. E o bigode, certo? Que o bigode ele é um ponto muito forte dentro do México. Os homens eles têm essa tradição de deixar o bigode grandão, né? Às vezes existe em alguns locais, em algumas localidades, a disputa para ver quem tem o bigode maior. Então, toda essa vestimenta é uma característica de um país. E que eu quis mostrar isso para vocês. Mostrar que mesmo nós brasileiros, tendo a nossa cultura, tendo nossos traços, tendo a nossa identidade própria, a gente pode também trazer aquilo que está fora para nós. Mas também, ao mesmo tempo, a gente pode levar o nosso até eles. Então, é isso que eu quero apresentar hoje na nossa atividade que eu vou propor para vocês. Tá certo? Então, pesquisem, como eu disse a vocês, pesquisem sobre essa pluralidade cultural, né? Essa pluralidade cultural. O que quer dizer essa pluralidade? É uma mistura entre um momento em que muitas pessoas, muitos povos, muitas nações diferentes, elas compartilham entre si a sua cultura. Então é isso que eu sempre quero mostrar a vocês, esse compartilhamento, essa diferença, esse diferencial que a gente enquanto brasileiro, a gente enquanto América, a gente tem. Tá certo? Então, vamos lá propor nossa atividade? Galerinha do oitavo, vocês vão ficar responsáveis pela parte da literatura, tá certo? Como assim? Poesia, contos, livros,
tá certo? Essa parte literária. Vocês vão ficar responsáveis por procurar um autor de algum país latino, tá certo? Qualquer país latino. Lá do México até o Chile, vocês escolhem. Pesquisam o autor desse país, faz um cartaz, eu quero que seja feito um cartaz, que vocês escrevam, ou então digitem, colhem nesse cartaz, coloquem a foto do autor que vocês pesquisaram e um pouco da obra. Se for um poema, eu quero que vocês coloquem um poema. Se for um livro, um conto ou outro tipo de literatura, eu quero que vocês apresentem um pouco daquela literatura nesse cartaz para ser exposto em sala de aula ou então para todos os alunos verem, tá certo? Então essa atividade é para ser entregue até a próxima sexta-feira. Não esqueçam, tá certo? E qualquer coisa é só mandar mensagem, tá bom? Então, hasta luego.